Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debates, espaço em que trazemos debates que dizem respeito aos acontecimentos do nosso país e também um pouco por mundo lá fora. Para já, caro telespectador, desejo assim boas-vindas a este espaço de análise e para tal contamos aqui com a presença de nossos convidados, painelistas que vão assim invadir a sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar aquilo que é o melhor do debate no nosso território nacional. Passo já a saudar do meu lado direito, Sr. Jorge Amando, muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, muito obrigado pelo convite e desde já também aproveitar e saudar os meus colegas painelistas e a qualquer um que tiver a nos vir e ouvir. Exato, algum ponto prévio, alguma consideração inicial para o nosso debate? Bom, nada demais senão trazer aqui uma expectativa positiva de colher e poder contribuir com o que aqui vamos discutir. Exato, muito obrigado. Mulungu, muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, Chisupa, boa noite, deputado Mchanga, boa noite, Jorge, e também saudação especial para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos aqui mais uma vez para tentar dissertar em torno daquilo que foram os fenómenos a nível nacional. E o ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio é uma exortação daquilo que são os resultados que nos vêm a partir de Cabo Delgado, exortar as forças armadas para que elas continuem, de facto, a conquistar territórios que nós perdemos, de certa forma, para os insurgentes. Neste momento em que estamos a observar uma instabilidade político-social a nível do país, é importante saber que, de facto, Cabo Delgado não foi abandonado, como tem sido dito por aí, porque há uma narrativa de que o governo do dia terá concentrado toda a sua força a nível da capital, com a ideia de que, se calhar, poderá ocorrer uma tentativa de golpe de Estado. Explicar que as forças de defesa e segurança elas são avaliadas pelas coisas que ainda não aconteceram. E se de facto este golpe de Estado ainda não se efetivou ou ainda não deu sinais da sua existência, significa que há um trabalho que está sendo feito por parte das forças de defesa e segurança. Então, quando nos chegam informações de que as forças armadas também estão a avançar no sentido de recuperar os territórios que perdemos em Cabo Delgado, é de salutar e também é de exortar as forças para que elas continuem nessa luta, como elas mesmo dizem, continuem com essa moral para, de facto, conseguir expulsar o inimigo que tem incomodado, de facto, as populações em Cabo Delgado. Exato, muito obrigado, Mulungu. Antônio Mchanga, muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Dr. Mulungu. Boa noite, Dr. Jorge. Boa noite aos telespectadores que nos assistem e a todo o povo moçambicano. Primeiro, quero agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado e apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela partida dos seus entes queridos. Tenham sido eles vítimas da polícia, atropelados por supostos apoiadores do regime, ou tenham partido por várias doenças ou pela morte natural. Quero primeiro parabenizar os Mambas pela vitória e qualificação e queria chamar a atenção a um discurso populista gratuito que eu vi, segundo o qual aqueles que achavam que não devia haver jogo na sexta-feira à noite é porque não são moçambicanos de gema. Eu acho que não é tão verdade. Se calhar as pessoas que achavam que não devia haver jogo à noite são mais moçambicanos, têm mais sentimento nacionalista do que as pessoas que insistiram com o jogo, onde a maior parte das pessoas não foram porque não podiam ir com o coração nas mãos. Exato. E não havia segurança nenhuma garantida. E queria também chamar a atenção que Moçambique não conseguiu ganhar Eswatini naquele campo. Não foi por causa das manifestações. Não sei se recordam. Havia manifestação? Não havia. Já averbou uma derrota naquele campo. Exatamente. Parece que comprou para Mali. Sim. Não havia manifestação. Então, não podemos andar aqui a afiar coisas, abordar coisas, fazer teatro. Eu quero chamar a atenção
Governar não é fazer espetáculo gratuito, nem é fazer teatro. Portanto, é absurdo tentar chamar pessoas como não nacionalistas porque não foram ao jogo dos Mambas. Porque as derrotas que os Mambas averbaram naquele campo não tinham nada a ver com as manifestações. Segundo, em Bissau, onde os Mambas foram ganhar, e na África do Sul, onde foram vencer a Swatini, não tinha muitos adeptos. Para dizer que para os Mambas ganhar, não precisam de muitos adeptos. Esta é a conclusão que eu estou a chegar. Não ganharam a Swatini com o campo cheio e foram à África do Sul, com menos de 1/4 conseguiram ganhar. Não ganharam aqui, foram a Guiné-Bissau, foram ganhar. Significa, se calhar, os Mambas podem jogar melhor num campo vazio, fechado, sem adeptos. É uma questão para analisar, mas é muito bom que os moçambicanos se juntem aos seus jovens quando estão a jogar. Agora, a minha questão são os 12 milhões que foram carregados da hidrelétrica de Caurabassa para distribuir bilhetes gratuitos, cuja maior parte desses bilhetes as pessoas não fizeram ao campo. E outros bilhetes foram queimados. Eu acho que se a hidrelétrica de Caurabassa tem dinheiro, que tira mais 12 milhões para darmos prémio aos jogadores que fizeram o trabalho. Penso que isso é que se chama ter responsabilidade e ser moçambicano. Havendo alguém que pediu patrocínio na hidrelétrica de Caurabassa, que me ajude a pedir agora que tragam mais 12 milhões para distribuirmos pela equipe técnica, jogadores e equipe médica que assiste aos Mambas. A outra questão que eu tenho aqui é do Dr. Elder Nzawana, ou Jawan. Dr. Elder Jawan é neto do primeiro presidente do município da Matola, já falecido vovô Nzawana, da igreja Wigiliana, e vivia o avô dele naquela rua ali de 700 para Padaria Boana, uma igreja ali que está construída, a igreja Wigiliana. Foi bom trabalho do velho. O Elder não vive lá, não estou a dar indicação para as pessoas o atacar, não é isso. O que eu queria dizer é que Elder Nzawana é frelimo. Para além do avô dele ter sido frelimo e ele ser neto da Frelimo, porque é filho do avô Frelimo, ele é assessor da bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República. É assistente da bancada parlamentar da Frelimo há mais de 15 anos. Portanto, não é nenhum sociólogo independente do regime. Engana-se quem pensa isso. A terminar mesmo, queria comentar um pouco o que o Dr. Mulungu estava a dizer. Esta questão do uso dos meios de combate ao terrorismo em Maputo está a criar problemas. A maior parte desses blindados que estão aqui foram emprestados ou foram deixados pela África do Sul quando a Samimi saiu. Os blindados deviam estar em Cabo Delgado porque é lá onde a Samimi estava. Há um debate muito forte agora na África do Sul sobre o papel do equipamento militar sul-africano nas manifestações. Há um debate muito sério neste momento que estou a falar. E há manifestações muito sérias. Porque a Samimi nunca teve posição no sul do Save, nem no sul do Zambeze. O que os sul-africanos sabem é que aquele material tem de combater o terrorismo em Cabo Delgado. E o material está no Maputo. Isso é problema. Isso é problema. Porque também ninguém vai provar que houve tentativa de golpe de Estado. É a primeira vez que eu estou a ouvir, provou-se que alguém queria fazer golpe de Estado porque queria cavar estrada na Zona Norte. Zona Norte começa onde? No rio Zambeze. A quantos quilômetros do Maputo? A mais de 1.600 quilômetros do Maputo. E depois queria cavar estrada. Aonde? Para que a Zona Centro não viesse ajudar no Maputo. A quantos quilômetros? Quer dizer, só daqui para Nhambane, daqui para Vilanculos,
São cerca de 500 e tal quilômetros, a mais de 700 quilômetros. Quer dizer, estamos a dizer o quê? Para aqueles países que são pequenos, que não têm 700 quilômetros de comprimento, estamos a dizer o quê? Somos estúpidos, não sabemos avaliar. Eu não estou a dizer que os manifestantes deveriam ter entrado na piscina da Ponta Vermelha. Mas evidências de que eles iam fazer golpe não existiram. Porque hoje mesmo houve manifestação à frente do Ministério das Finanças, na Avenida Júlia Sinherer, e não vi ninguém a ir nem em direção à presidência, nem em direção à Ponta Vermelha. Logo, tentar responsabilizar pessoas de golpe do Estado, pessoas civis do tamanho do Venâncio, pessoas tipo Forquilha, é excessivo, cheira intimidação. Está-me a recordar as minhas várias detenções que sofri alegadamente porque eu comandava forças. Para depois chegarmos no julgamento, já não há julgamento porque tem de ser amnistiado. E depois, porque está a organizar, sabotar tomada de posse. A segunda detenção que eu sofri, no dia seguinte estavam a tomar posse os membros da Assembleia Provincial. E a cidade de Maputo não tinha Assembleia Provincial. Fui preso alegadamente porque eu estava na cidade de Maputo a preparar sabotagem da tomada de posse nos dias subsequentes. Eu estou a preparar sabotar essa tomada de posse na Matola, vem fazer na cidade de Maputo. As pessoas devem sentir um pouco de vergonha de algumas coisas que estão a dizer, porque só acabam descredibilizando as próprias pessoas que o dizem e as pessoas estão a repetir. A terminar mesmo, porque senão vou esquecer. Eu estou preocupado com o número de pessoas que morreram. O Venâncio Mondlane fala de 50 pessoas. A informação que ele tem, porque não está no terreno. O presidente Nilson fala de 19 pessoas. No dia da manifestação dos médicos, estávamos a atingir 20 pessoas. Porque os médicos falaram de 16. E naquele mesmo dia foram assassinadas 4 pessoas e somaram 20. Mas os outros que foram sendo mortos nos dias subsequentes, incluindo os atropelados, acho que aqui tem de haver uma clareza sobre os números. E queria fazer um apelo. Que se publique os nomes das pessoas que foram mortos pela polícia, os que foram mortos pelas manifestações. Pelo que eu sei, os manifestantes não mataram ninguém. Senão, aquela situação de Macantene, em que um membro da PRM foi esmagado por pedras. E se calhar no outro distrito em Nampula. Manifestantes que mataram pessoas civis, ainda não tenho essa informação, mas gostaria de tê-lo. Para tal, precisamos que cada parte publique a lista das pessoas que os conhece, que foram mortos, falando do tal do sítio X, com idade X, que ia para o sítio X. Que é para, de uma vez por todas, as partes tomarem a responsabilidade. Eu não estou a favor de manifestação que termine em derramamento de sangue, seja por ferimento, seja por morto ou no assalto de bens alheios. Mas também não posso estar aqui a apoiar a polícia que assassina de forma gratuita. Há áudios aqui que circulam, um polícia a dizer ao amigo, apaga um. E acredito que aquele áudio, quem gravou o vídeo, aliás, é um amigo dele, que não gostou da situação. Há tanta coisa que a própria polícia está a comunicar do que está acontecendo no seu seio. Se Jacinto Veloso abandonou o exército colonial e foi se juntar a Frelimo, temos que acreditar que há muitos polícias e muitos militares que a qualquer momento podem abandonar as fileiras com seus instrumentos e juntar-se aos manifestantes. Não é isso que nós pretendemos. Precisamos de encontrar uma solução o mais rápido possível. Está de parabéns o chefe do Estado por, apesar de ser tardiamente, ter entendido convidar os partidos. Acredito que este primeiro encontro não foi produtivo, mas anunciou uma boa coisa, que é um provável encontro com os 4 candidatos
incluindo o candidato da Frelimo. Espero, sinceramente, que desta vez vão discutir coisa com coisa. Não vale a pena tentar entreter pessoas, porque quando tentar entreter, a ira vai subir. Não queria dar razão ao Nikice, que disse hoje, entre aspas, que o Cunhuço estava a fazer era palhaçada, era brincadeira, porque o Chapo e a Frelimo vão tomar posse em janeiro, por isso os membros da Frelimo devem se preparar. Agora, se o Nikice, que é mais chefe que Cunhuço na Frelimo, sabe dizer que a Frelimo vai tomar posse, por que o presidente ainda quer reunir com pessoas? Porque o primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo já tem os resultados. Então, acho que ou o Nikice se redime, deixa que o presidente da Frelimo e o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, faça o que acha que tem que fazer com os outros candidatos e vamos ver onde chumbam. Ou o Nikice toma a dianteira, o Nyusi vai para casa. Deixa o Nikice completar o mandato. Há de ser ele entregar o poder ao Chapo, porque não podemos estar aqui a fazer jogo de crianças. Exato, muito obrigado, Muxanga. Para já, caro telespectador, nós vamos ao nosso debate, onde trazemos 3 temas que marcaram o destaque da semana. O primeiro, que é a manifestação pós-eleitoral que tem se verificado, e também vamos falar aqui das possíveis soluções. Vamos falar do papel do governo na morte dos manifestantes e a sua responsabilização. E, por fim, vamos falar da vandalização de bens e possíveis implicações. E, para tal, caro telespectador, eu vou começar já com o nosso primeiro convidado, o Jorge Armando. Muito boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo. E podemos aqui acompanhar que as manifestações, sobretudo nesse período pós-eleitoral, têm se intensificado e atingiram o seu pico nesta semana. E também observamos as mortes e as violências, assim como a vandalização de bens públicos. Aliás, sobretudo na zona norte do país, se não estou erro, pode-se verificar um vídeo que anda por aí nas redes sociais, que é de uma ambulância que estava lá, algum membro, assim pode-se acreditar, que tinha uma arma e foi disparar para os manifestantes. E que também ao olhar do público, não foi bem visto. O que tem a dizer quanto a este ato, na sua opinião? Bom, para os acontecimentos relativos aos resultados anunciados, a manifestação em si é legítima, porque a nossa Constituição nos dá esse direito. No entanto, os atos subsequentes ou durante as manifestações, que são os atos de violência, o vandalismo e tanto a resposta armada por parte da polícia ou das Forças Armadas, não constitui aquilo que nós diríamos os caminhos ou os frutos de uma democracia. Porque, falando concretamente de uma situação onde existe um membro que está armado a disparar contra pessoas civis. O ser civil significa que não tem nenhum treinamento militar e que aparentemente não vai apresentar nenhum perigo quando se manifesta pacificamente. Então não vejo a necessidade de fazer uso de armas, tanto armas de fogo como armas para a contenção de massas, numa situação em que temos manifestações pacíficas, seja no norte, seja no centro, seja no sul. Eu acredito que o posicionamento das Forças Armadas parece estar para além de reforçar o poder do governo, mas trazer uma ameaça para a população, para retirar o poder que eles têm, ou que nós temos, de se manifestar pacificamente. Exato, obrigado. Mulungu. Desculpe, há uma questão. É preciso ter muito cuidado com os termos. Sim. Forças Armadas, está-se a falar das FADM. Aqueles cujo seu chefe fica na 24 de julho, próximo da escola do Alto Maé. Esses, pelo menos eu não os vi a dispararem contra a população. Agora, há um outro grupo, comandado por Bernardino Rafael, cuja sede está na Avenida Anchieta, Exato. próximo do Conselho Municipal.
Aí, para além da polícia de proteção, vulgos cinzentinhos, intervenção rápida, guarda fronteira, o pai e outros que aparecem com pingo de chuva, incluindo ele o Bernardino Rafael, esses todos são polícias. Estão na responsabilidade e alçada do Bernardino Rafael. Portanto, não podemos misturar. Sim. Quando querem enganar, diga Força de Defesa e Segurança. Mas dizer Forças Armadas, Sim. então está a restringir, está a atacar um grupo que não se meteu em assuntos alheios, até Exato. este momento. Muito obrigado, Dr. Muxanga. Mulungu, faço-lhe a mesma questão sobre as manifestações que atingiram o seu pico, no seu olhar, como que vem esse percurso todo, o decurso desta manifestação, como que olha, no seu entender? Bem, eu olho isso com uma tristeza enorme, porque consigo, de facto, captar certas informações que fazem menção do tal lado certo e o lado errado. Eu gostava de me colocar na posição de que, olha, não há um lado certo e não há um lado errado. Estamos todos nós errados, porque durante este processo todo democrático a nível do país, percebemos que quanto nós como população e quanto os governantes, todos nós falhamos. Falhamos porque não conseguimos, de facto, criar a pressão necessária ao governo para que conseguisse respeitar os preceitos democráticos e também se transformarem em verdadeiros democratas. Ou seja, nós tivemos este processo de democratização do nosso Estado, mas ela não se efetivou. Não se efetivou porque o seu fracasso é este que estamos a assistir. E durante anos tivemos bons sinais ou maus sinais. A Renamo sempre reclamava dos resultados e reivindicava. Nós víamos o Afonso Lhakama, ele fazia de facto discursos no sentido de chamar a atenção daquilo que era o nosso processo. O nosso processo não era transparente. Não sendo transparente, ele de facto nos encaminhava para uma situação de conflito pós-eleitoral. E nós agora estamos numa fase ainda que pode-se considerar latente quanto à questão do conflito como tal, porque ainda não temos uma espécie de ataque por parte do público às forças de defesa e segurança. Só temos ainda de forma unilateral disparos por parte de alguns agentes. E eu também gostava de alertar que, da mesma forma que nós estamos a encontrar nos manifestantes alguns infiltrados, que são esses que têm sabotado as lojas ou infraestruturas públicas e privadas, nas próprias forças de defesa e segurança ou na polícia, encontramos lá também infiltrados. Quem são esses infiltrados? São as pessoas que não sabem ser polícias. São estas pessoas que vão disparando munições reais, as pessoas que vão disparando gás lacrimogêneo contra a pessoa. Porque na própria cápsula de gás lacrimogêneo tem lá orientações de que não se pode disparar diretamente contra um indivíduo. Então nós, em ambas partes, vamos verificar que de facto temos lá infiltrados. E neste momento se esperava um posicionamento no sentido de trazer aqui soluções por parte do governo. É verdade que estamos a perceber que o presidente News está a marchar no sentido de trazer algumas respostas a este fenômeno todo, mas parece que está a marchar sozinho. Há um distanciamento quando olhamos para aquela reunião que ele convocou com os partidos. Parece que a Frelimo não conseguiu se fazer presente. Então, o que nós verificamos é que há um distanciamento. Se há um distanciamento entre o governo e a Frelimo, começamos aqui a não entender, de facto, se teremos na mesa alguma solução ou não, porque a Frelimo tinha que estar lá. A Frelimo é um dos mais visados dentro deste processo e precisa participar de modo a trazer aqui o seu posicionamento, porque o seu posicionamento é tão necessário quanto o posicionamento do Venâncio Mondlane, do Sufo Momad e do Lutero Simango e os seus respectivos grupos, para que de facto haja aqui uma tentativa, se calhar, de mediar isto e trazer uma solução. E esta questão toda é que vai nos levar a uma transparência. E esta transparência, ela bem cultivada, trazendo aqui mediadores neutros, ou seja, pessoas que, de concordância dos quatro grupos, podem, de facto, trazer uma possível solução
estas pessoas só podem atuar numa situação em que nós, de facto, conseguimos verificar que há transparência. Há uma vontade democrática por parte de todos aqueles grupos que estão mergulhados nesse processo. Agora, quando nós começamos a verificar que não há esta vontade, há uso excessivo da força por parte da polícia, porque até este uso excessivo era preciso que o governo aparecesse a condenar o uso excessivo da força da polícia e também em público demonstrar que houve responsabilização das pessoas que cefaram vidas usando as armas do Estado. Então aí estaríamos num princípio de demonstração de vontade de trazer soluções por parte do governo. Mas não assistimos a essa vontade de responsabilizar as pessoas e esclarecer esses crimes todos que assistimos dentro dessas manifestações. E também tinha que se fazer aqui a questão das pessoas que perderam vidas quando temos lá crianças, principalmente o assunto quando envolve crianças uniformizadas a voltar da escola. O Estado aqui tem dupla função e dupla responsabilidade, porque o Estado abriu um espaço para que esta criança fosse à escola, porque permitiu que o professor, naquele dia de manifestação, pudesse dar aulas. E este professor convocou as crianças que elas não deviam faltar às aulas, num sentido de querer demonstrar que nada está parado. E esta criança, infelizmente, ao sair das aulas, ou a caminho ainda da escola, perdeu a vida. Então aqui o governo devia se responsabilizar no sentido de criar condições mínimas para que aquela criança tivesse, de facto, um enterro condigno. Porque neste momento todo o país está parado, há muita gente, principalmente aquelas pessoas que vivem do dia a dia, não têm condições para dar um enterro condigno aos seus entes queridos. Então é essa a responsabilidade que nós esperávamos deste governo, mas não vimos o governo agir neste sentido. Exato. Muito obrigado. O exemplo claro, o exemplo claro é a morte do tal indivíduo, na Beira ontem, por parte da polícia, que era um cadastrado conhecido na polícia, nas esquadras. A justificativa da polícia é que o indivíduo era agressivo, mas não era portador de nenhuma arma, nem uma arma branca sequer. Então, esta morte não tem uma justificação, não há uma base para justificar isso. Então, a polícia tem que saber ser polícia. Tem que conseguir, de facto, corresponder a qualquer tipo de eventualidade. Não pode usar as armas de fogo para ceifar vidas, porque isso usa-se na última instância e não contra o próprio povo. O povo mesmo que olha para esta polícia como quem deve, de facto, garantir a sua segurança. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Estava mesmo a lhe cortar por questões de gestão de tempo. Nosso tempo aqui, peço minhas sinceras desculpas por isso. Temos que... aliás, com... Antônio Muxanga, falando em responsabilização, podemos observar nessas manifestações, no seu entender, qual é o papel do governo e a responsabilidade que o governo tem perante essas mortes e essas vandalizações que estão a acontecer durante estas manifestações? Bom, parafraseando o colega Mulungu, o Estado tem dupla missão. Exato. Proteger as pessoas e os seus bens. Educar as pessoas a saberem estar. Então, toda a responsabilidade vai para o Estado. Porque o Estado nunca ensinou o seu povo como é que se faz a manifestação. E nunca ensinou a sua polícia como é que deve se conter a manifestação. Eu vi quando as coisas começaram. No primeiro dia, naquele dia que lançaram granadas contra o Venâncio Mondlane na praça da OMM, e o Venâncio estava a pedir às pessoas para irem para casa quando viu que a coisa já estava preta, quem lançou a primeira granada não foi aquele comandante ali. A primeira granada foi lançada no Saúl, por helicóptero. Significa que quem estava no helicóptero é quem estava a dar o comando. Sendo uma força organizada, melhor que os Naparamas, o comandante-chefe da Força de Defesa e Segurança tem que arcar com as responsabilidades. A polícia não pode matar porque os manifestantes mataram. Porque a polícia é paga, a polícia é treinada, a polícia jurou bandeira. Os manifestantes não juraram nenhuma bandeira. Não treinaram. Por isso, eu acho que a maior responsabilidade, mais uma vez,
é do Estado moçambicano. É por causa disso mesmo que se o Estado moçambicano não conseguir conter estas manifestações, continuar a matar pessoas da forma como está a matar, de forma gratuita, ainda que seja porque querem obrigar que os caminhões cheguem ao porto, querem obrigar que a fronteira seja aberta, nós vamos sofrer sanções. E a África do Sul já deu esse sinal. Na sexta-feira, a manifestação não era tão relevante. Abriram um bocadinho, mas na noite da quinta para sexta, houve disparos que atingiram 2 pessoas, feriram. Houve ferimentos ligeiros lá, era São Garcia. Mas a polícia diz que as pessoas estavam a roubar nas viaturas dos outros. Quando os sul-africanos tomaram conhecimento, fecharam a fronteira. Porque eles não podem fazer parte deste hecatombe, deste governo irresponsável. O que vai acontecer mais dias, menos dias? As pessoas estão a comprar estes minerais que estão a vir da África do Sul. Vão ser banidas, vão sofrer sanções e para isso terão que abandonar os portos de Moçambique. Esta questão vai nos levar àquela situação de diamantes de sangue. Recorda, diamante de sangue. Não é porque aqueles diamantes têm sangue, não. É porque são diamantes que estão a ser tirados num país onde está-se a matar quê? Está-se a matar pessoas. Então, eu acho que ainda temos tempo de tentar evitar isso. E penso que foi por causa disso que o presidente Nyusi, apesar de ser de forma um pouco atabalhada, tentou anunciar este encontro com os candidatos e com os outros concorrentes. O jogo que se faz aqui é preciso perceber que o Nyusi tem dupla função. Eu sinceramente não percebi qual foi a razão daquela pergunta pela pessoa que o fez. Onde está a direção máxima do Partido Frelimo? Direção máxima do Partido Frelimo quem é? Não é Nyusi. Direção máxima da Frelimo não é secretário-geral. Direção máxima do Partido Frelimo é o presidente Nyusi. É o presidente do partido. Eleito em Congresso. Como foi eleito é outra coisa. O secretário-geral nunca vai ser direção máxima. Onde está o presidente? Portanto, eu acho que perdeu-se a oportunidade de usar o Nyusi a fazer a dupla função. Dele ser presidente da República, chefe do governo que organizou eleições e organizou a fraude eleitoral através do STAI, chefe do Estado que empossou o Conselho Constitucional e nomeou a presidente, que é comadre dele, que pode ajudar a salvar o país. Ainda que o Chapo tivesse estado naquele encontro como secretário-geral da Frelimo, nem ia dizer nada lá, porque está lá o presidente dele. Pelo que eu sei, na gíria militar, onde fala o general de 3 estrelas, de 2 estrelas não abre boca. Onde fala o de 4, os outros não abrem boca. Para abrirem boca, o de 4 é que tem que dizer, você vai ser nosso quê? Vai ser nosso porta-voz. Portanto, eu acho que com ou sem Frelimo, nas reuniões partidárias, a não que queiram delegações. Queremos delegação do Partido Frelimo, delegação do Partido Renamo, delegação de sei lá o que. Mas, pelo que eu ouvi falar de representante. O representante máximo da Frelimo estava lá. É o Nyusi. E eu não acredito que aquilo que o Nyusi aceitar ali, alguém iria estragar, sabendo que o Nyusi é responsável máximo do partido. É por causa disso que eu quero saber se quem manda na Frelimo agora passou a ser Nikice ou é Nyusi. E eu queria ver consequências em relação a isso. Que é para pararmos com este tipo de situações. Porque agora as pessoas já estão meio surdas. Depois de verem o que o Nikice andou a dizer aos membros da Frelimo, estou a ver muita gente a desprezar toda a iniciativa que o Nyusi teve. Quando se calhar poderia ser uma iniciativa válida. Por que não experimentar? Então, eu queria só apenas pedir que o presidente
uniam-se os outros candidatos convidados e os partidos interessados em trazer solução para o benefício do povo moçambicano. Aproveitem estes 3 dias que os outros estão a dar, que é hoje, amanhã, sexta-feira, vamos ter o benefício do sábado e domingo, para tentarem resolver as questões, trazerem uma agenda audível, perceptível, para o povo moçambicano perceber se vale a pena apoiar, ter alguma expectativa ou não, ou vale a pena preparar-se melhor para na próxima semana a manifestação decorrer sem muitos problemas que tivemos neste país, mas que ela tenha que continuar. Lamento, sinceramente, que até a província da Zambésia, que era tida como a província mais pacífica, já temos esquadra assaltada, temos pessoas mortas, temos comitês destruídos, e não acredito que tenham queimado de esquadra, tenham deixado as armas. Se tiveram tempo de ir abrir até a cela, tiraram os presos, significa que as armas também carregaram. Quantas armas o comando de Estado em Assungi tinha? O que é que o Estado está a fazer para recuperar essas armas? Quem foram as pessoas que tiraram as armas? Dali foram para onde? O povo precisa de ter essa informação. Portanto, eu acho que podemos fazer algumas coisas que podem nos ser mais baratas do que demonstrar braço de ferro para depois virmos aceitar. Eu estava a ouvir uma coisa agora. O que o Hezbollah negou há 6 anos é o que agora está a aceitar. Depois de morte de quanta gente? Qual é o valor que o Hezbollah tem? Depois de toda a destruição toda do Líbano, destruição da própria estrutura, destruição do banco, destruição do Irã, destruição de faixa de Gaza, o que é que você ganha? O calanhar quando é campura. Você tem um pau, mas costuma-se dizer que quando o seu pau é curto e frágil, não mexa na cobra, porque a cobra vai te envergonhar. Nós estamos à espera que as manifestações envergonhem todas as instituições do Estado. É isso que estamos à espera. É quando vamos assumir que a coisa é séria. Se é isso, então vamos, mas eu não concordo. Exato, muito obrigado, António Muxanga. Eu vou já para o Samamat. Muito boa noite, seja bem-vindo. Acabou de se juntar a nós, ao FTV Debate. No entanto, eu queria mesmo ir direto à questão sobre as ações que estão sendo desenvolvidas num contexto em que as manifestações estão a continuar e percebemos aqui algumas ações estão desenvolvidas por parte do governo a incentivar as pessoas a continuar com as atividades econômicas e assim com as atividades diárias. Mediante a este todo cenário, será que apresentam alguma eficácia ou o modelo que está sendo desenvolvido pode ser plausível, pode ser algo que pode-se apostar neste momento, na sua opinião? Muito boa noite meus pares do painel. Extensivamente quero saudar a todos os nossos estimados telespectadores que nos veem a partir de casa. Olha, toda ação feita com honestidade, humildade, para tentar mitigar as situações em que nos encontramos, eu acho que é bem-vinda. Mas não pode ser feita com falsidade, porque efetivamente nós temos um histórico. O próprio surgimento do nosso Estado já nos condena. Condena-nos à medida que, se formos a voltar para a nossa história, Moçambicanos Unidos, em 1962, lançaram uma campanha decisiva para libertar o país. Quando estávamos ali, bem próximo da margem, os mesmos moçambicanos que estavam unidos divergiram e, na sua divergência, surgiu um grupo chamado reacionário e outro grupo chamado revolucionário. É uma divergência quase ideológica. E depois culminou como acabou, como todos nós sabemos. Assumiu-se a construção do Estado de ideologia marxista-leninista. Não tardou que 2 anos depois uma outra guerra surge
que no fundo, recuperava uma das ideologias que foi combatida quando estávamos próximos à independência. Uma guerra que durou 16 anos, dividindo os moçambicanos, mas depois foi-se aceitar. Quer dizer, era uma guerra de um grupo, estamos a falar da Arnaldo, que reclamava que o Estado tem que ser democrático. No meio de tudo isto, muita intolerância, não concordância com aquilo que era a ideia de... Mas no final do dia, em 1990, aceitou-se a democracia. Em 92 tivemos acordo, em 94 novas eleições. Só que o que acontece de lá até aqui? Assumiu-se que o Estado tem que ser democrático, mas há vários elementos que não foram colocados em prática. O Estado não pode somente ser chamado democrático. A democracia tem um conjunto de elementos que a caracterizam. E postas essas em prática, resolve muitos problemas. Mas infelizmente de lá até aqui, sustentamos o quê? Muita discórdia, falsidade, intolerância. E hoje, a manifestação que estamos hoje a ver, é fruto exatamente daquilo que nós fomos apelando durante esse tempo na construção do nosso Estado. Fomos fragilizando nossas instituições, fomos criando exclusão, aliás, e várias outras coisas que ao longo do tempo aconteceram. Alguém me questionava se o povo, durante esse tempo, estava a dormir Mas eu sempre disse, há uma coisa fundamental que o deputado Muxanga aqui fez referência, é que o Estado tem responsabilidade. Ele disse que o Estado tem responsabilidade em tudo que está acontecendo. Sim, porque o Estado é aquele que... O Estado e o governo está na dianteira de todos os processos internos. Se as coisas correm bem é porque o governo e o Estado estão a ser eficientes. Se as coisas correm mal é porque o governo e o Estado não estão a ser eficientes. Então, ao longo desse tempo todo, todos aqueles problemas que nós deixamos de resolver, deixamos de dar proeminência para podermos construir uma nação, um Estado saudável, hoje estão-nos a condenar. Aquelas pessoas que hoje estão nas ruas estão a reclamar de processos mal conduzidos desde a fundação do nosso Estado. Hoje chegou a um nível onde as pessoas dizem que não dá mais para continuar desse jeito. Podemos mudar as coisas. E provavelmente este mudar as coisas, é verdade que hoje há várias interpretações que se dão a esse sentido de mudar as coisas, outros não, porque há necessidade, estão a planificar um golpe do Estado. Outro... Eu digo, mudar as coisas provavelmente pode ser que as pessoas entendem que têm que amadurecer e fortificar nossas instituições. Mudar as coisas pode ser que as pessoas admitam que a nossa democracia precisa de ser colocada em prática com efetividade. Quando se diz que queremos uma verdade eleitoral, a verdade eleitoral, não está a dizer que queremos um sistema diferente da democracia, está a dizer que queremos uma democracia, mas que cumpre todos aqueles condimentos que caracterizam a própria democracia. E quais são esses condimentos? Transparência dos processos. Quais são esses condimentos? A liberdade dos cidadãos no exercício de seus direitos e nos seus deveres. Quais são esses condimentos? A honestidade dos governantes. E acredito eu que ao longo desse tempo nós fomos permitindo que a nossa sociedade se criasse o ódio, se estabelecesse o ódio. A exclusão muito evidente. Hoje, quer dizer, há coisas que nós negamos, que às vezes eu costumo dizer, não, eu acho que nós somos também uma sociedade de muitos hipócritas. Como é que nós negamos coisas que são visíveis? A questão da exclusão social. Nesse país, existem cidadãos de primeira, cidadãos de segunda. Existem pessoas que quando... Quer dizer, as pessoas vivem com medo de se caracterizar a um determinado grupo, porque senão vão sofrer uma exclusão. Quer dizer, nós vivemos num clima de terror que não é por causa da manifestação. Nós já vivemos crises. Quer dizer, nós estamos a ver num Estado que a crise é permanente desde o tempo da sua fundação do Estado. A crise está lá, a intolerância está lá até hoje. Não. Eu penso que esta é uma fase em que surgiu um indivíduo que descobriu todas essas nossas lacunas e fragilidades, maximizou para fortificar o seu capital político, que é o Venâncio Mondlane.
ele percebeu as fraturas todas que a nossa sociedade tem e disse, eu vou jogar com isso e vou me tornar um político proeminente. Hoje, a gente quando vê muitos discursos de muitos jovens, quando dizem não é sobre Venâncio, é sobre o nosso próprio país. É uma realidade. Porque cada um de nós, cada uma das pessoas tem uma reclamação. E mesmo aqueles que publicamente aparecem a tentar escamotear esta realidade, são pessoas que depois, quando descemos juntos pela escada, dizem outras coisas. E eu digo isso por verdade, porque já estive num painel com pessoas, estarmos a discutir um determinado assunto, e eu ser muito incisivo, que é preciso agirmos com muita prudência para resolvermos um problema. Porque este que nós vamos ver é um problema que pode nos destruir e que pode nos construir também. Esse momento é um momento que pode nos construir, pode nos fortificar e nos construir. A pessoa se opor às minhas posições, mas depois de descermos pelas escadas, a pessoa dar-me uma a dizer, tens toda a razão do que estava a dizer, mas eu não posso dizer isso porque, quer dizer, estás a imaginar até esse nível de alienação, em que o indivíduo não pode dizer alguma coisa para ajudar a construir o país que nós temos, porque tem medo que depois de sair dali vai receber represálias. E este eu costumo chamar a atenção, que este não é um momento, um bom patriota, este é um momento de falarmos com verdade, com honestidade, porque este momento vai ficar para a história. Se nós nos comportarmos mal neste momento, continuarmos a sustentar alienação, falsidade, mentiras grosseiras publicamente, nós estaremos a ajudar o país a ir para o buraco. Mas se nesse momento formos verdadeiros, conosco mesmo, com nossos amigos, nossos irmãos, porque eu não estou a ver inimigos aqui, eu estou a ver moçambicanos que pensam de maneiras diferentes, mas que todos têm o interesse de ver esse país a se desenvolver. Temos recursos, temos pessoas que são, quer dizer, recursos humanos, materiais, temos tudo para o país ir para frente. Divergimos porque há uma ideologia que foi implantada e essa ideologia permitiu que algumas pessoas se aproveitassem dela para o seu benefício. Mas é possível. É preciso entender, por exemplo, quando a gente discute, não, porque a Frelimo, o que é? Ok, eu entendo até que a Frelimo é o partido que governa, que tem seus erros, que pode ser atribuído a ti, grande parte dos erros, por ele estar na frente, mas eu até, em algum momento, eu digo que também a própria Frelimo foi infiltrada por pessoas que estão lá. É verdade que a própria Frelimo, como instituição, tem estado a permitir, mas a Frelimo foi infiltrada, temos pessoas que estão lá na Frelimo a fazer muito mal à própria Frelimo. E se nós continuarmos a emitir malas mensagens, a própria Frelimo também pode não se redescobrir e pode não se transformar. Estamos aqui a dizer uma coisa muito importante que o deputado Muxanga está aqui a fazer referência. Não entenda se o presidente tem poder, se o esforço que está a fazer está alheio àquilo que um secretário de nível provincial está a emitir como mensagem, quer dizer, contradizendo todo o esforço está a ser evidenciado no sentido de aproximar as partes. Exato. Quer dizer, até poder dizer aquilo num fórum privado e que não venha à imprensa, como convicção interna, mas não como uma convicção que se pretende vender publicamente, porque isso vai contrariar aquilo que é nosso esforço como cidadãos. Nessa altura, nós precisamos ter coragem como pessoas, de dizer a verdade, não para destruir o país, mas dizer a verdade e primeiro aconselhar aqueles que estão a tentar destruir. Esses também que eu os considero infiltrados nas manifestações, estão a destruir patrimônio público e privado, porque isso não pode ser o objetivo do moçambicano. Eu sempre chamei a atenção que podemos fazer tudo, mas nunca destruir o nosso país, não destruir nossos bens, porque essas coisas são as coisas que conquistamos com muito sacrifício, são as poucas coisas que temos para começar de onde paramos para a frente, e não podem ser alvo nas manifestações. Temos que manifestar ideologicamente, exteriorizando aquilo que são os nossos sentimentos de forma ideológica, nos cartazes, verbalmente e tal, sem atacar patrimônio. Isso é possível fazer-se desse jeito e triunfar-se, não atacando os bens. Não. Neste momento, eu acho que todos nós estamos atrapalhados, todos nós temos responsabilidades, mas a grande responsabilidade claramente está para aquele que sempre governou, que nunca permitiu, ou deixou-se infiltrar de tal modo que condicionou
alguns processos evolutivos dentro da nossa política de Estado. Então, é esse que tem que começar. Se for a perceber, Venâncio Mondlane pode querer mudar o rumo das coisas. Ele só pode mudar, quer dizer, o rumo das coisas, apelando às pessoas para manifestar. Mas para uma reconciliação, acredito que Venâncio não tem o poder suficiente para chamar as pessoas à mesma mesa e dizer vamos negociar isto, vamos tratar este assunto assim. Também não tem competência o presidente Ossuf Momad, que é da Renamo, de dizer vamos sentar na sala X para discutirmos o país e encontrarmos soluções. Pode propor, como já o fez ao longo da semana, vimos quando ele disse que uma das grandes soluções pode ser a anulação do processo eleitoral e a sua posterior repetição. Este é o papel que lhe cabe como um líder político e fez muito bem. O Lutero Simango também tem estado a emitir o seu posicionamento. Agora, quando vem o Presidente da República, independentemente de ser suspeito ou não, eu acho que é a pessoa mais indicada para convocar o país, olhando para aquilo que são os comandos constitucionais. O Presidente da República é a pessoa mais indicada para reconhecer que estamos a caminho do caos, a anarquia já está instalada, esta é uma realidade. Hoje há vários comandos que o país, que os cidadãos obedecem. Não só do próprio Venâncio, que é visível, mas também existem outros Venâncios embaixo do Venâncio que também emitem para cada. Por isso temos portagens nas ruas, que nós não sabemos, são portagens informais. Temos outros grupos a tomar outras decisões. Hoje já temos o reaparecimento dos Naparamas, que, segundo a história, os Naparamas estiveram na Guerra Civil. E hoje já reaparecem, atacam esquadras, retiram lá armas. Então quer dizer que há uma anarquia que já se instalou. E para o controle dessa anarquia que já se instalou, só as instituições é que podem nos salvar disto. E essas instituições são tituladas, em primeira instância, pelo Presidente da República, que tem efetivamente este poder. Agora, ele tem que ter a capacidade de frear esses grupos que surgem do partido dele, a lançar mais lenha no fogo. Ele tem que chamar a atenção e não pode fazer como fez quando começou a manifestação. Deixou a manifestação até causar danos irreparáveis, como vidas que foram-se embora, como bens que foram pilhados, antes do chefe do Estado reagir publicamente, dar o seu posicionamento de como é que as coisas deviam ser. Hoje já começou a acertar, já começou a convocar os moçambicanos para dialogar acerca do país, para se encontrar soluções sustentáveis. É um grande passo do Presidente da República, um passo inteligente, e queremos, a partir daqui, encorajar, dizer, Presidente, estás no melhor caminho. Já devias ter feito, mas não é tarde. Ainda é possível evitarmos que a anarquia se estenda. Continue neste fio, mas também saiba frear o ânimo daquelas pessoas que fazem parte do seu grupo, que podem obstruir esse esforço que estás a evitar, porque senão acaba efetivamente por deixando o nosso país ir a um buraco que ainda é possível. Nós temos exemplos aqui na região, países que têm recursos são muito apetecíveis e, sobretudo, há grupos que semeiam a anarquia para ter aproveitos. O Congo não consegue se recuperar até hoje. Por quê? Porque os congoleses deixaram que a anarquia se instalasse, discordaram e nunca quiseram concordar. Concordaram em discordar para sempre. E, fruto disso, o seu país continua a ser um país inglório. E nós, moçambicanos, não podemos deixar que isso aconteça. Hoje temos uma guerra no norte, está lá instalada. Hoje temos grupos que vêm de fora do país que até colocam em causa a nossa soberania. Temos mais de 7 mil homens de um país terceiro dentro do nosso território. É preocupante. Eu até um dia estava a conversar com um jovem e disseram, ouve lá, como é que mandam-nos vir 7 mil homens, enquanto temos aqui muitos homens desempregados nesse país que podíamos muito bem treinar, ir para lá defender e, se possível, até ganharmos dinheiro daquelas totais para proteger. Quer dizer, os jovens já terem essa consciência que existe em Moçambique um exército de desempregados que podem muito bem, homens fortes, saudáveis, bons, que podem ser muito bem treinados para ir servir a mesma causa que os holandeses estão aqui a servir a ganhar dinheiro. Então, quando os jovens começam a ter essa consciência, quer dizer que estes jovens
já não têm nada a perder e podem fazer muito mais do que estão a fazer agora. Neste momento, o que tem que fazer não é desprezar o que esses jovens dizem, é sermos mais prudentes. E a prudência significa pormos as pessoas a trabalhar, frearmos os ânimos, quebrarmos o nosso orgulho, a nossa ganância, o nosso egoísmo e dizer, vamos sentar, porque não interessa a ninguém. Todas as nossas casas, os nossos bens arderem por causa de tudo isso nosso orgulho. Destruímos a nossa pátria, que é o único lugar onde nós nos sentimos verdadeiros cidadãos, onde nós exercemos todos os direitos civis, políticos, não, sem nenhuma restrição. Porque quando nós deixarmos de viver em Moçambique, irmos na África do Sul, há direitos que reduzem. Quando formos a viver em Portugal, podemos até viver bem, ganhar dinheiro, porque trabalhamos, mas há muitos direitos que se reduzem, que só são completos para os cidadãos daquele país. Aqui é a nossa terra. E aqui, essa terra, nós temos que proteger até o fim. Exato, muito obrigado. Eu estou muito preocupado, por exemplo, quando escuto esta situação de 3 processos contra Venâncio Mondlane. Exato. O primeiro processo, onde ele está anexado ao Vitano Sengano. O Vitano Sengano tem um historial dele, que toda a gente conheceu, e sobretudo do Estado. Recente, depois do general Suf Momad assinar o acordo de paz, o que o Vitano andava a fazer. E o Estado andou a proteger o Vitano, com aquelas baboseiras dele, sei lá, porque na altura o interesse era enfraquecer o Suf Momad. Hoje o Vitano foi se aliar ao Venâncio. O Venâncio nunca viveu no mato, entre aspas, no campo. O Venâncio é um jovem da cidade. O Venâncio viveu sempre nas capitais provinciais. Eu não estou a ver o Venâncio a andar nas bases, a falar com pessoas que combateram, porque há muita pouca gente que o Venâncio conhece. Como é que se depois adiciona o Venâncio com Vitano Sengano, que tem seu histórico de suas coisas? Pura e simplesmente porque o Vitano disse. Eu já tive essa história de inventarem que eu que estava a financiar o Nhongo. Alguém disse lá. E sabe como é que eu tratei o meu problema? Eu disse, as pessoas estavam a me investigar, que quando eu chegar ao juiz, vou dizer que vocês é que estão me a dar dinheiro. Vocês que estão me a acusar agora, vocês são meus financiadores. Porque se alguém aparece lá do mato, diz que aquele disse que recebia crédito do Mchango, e esse é o motivo para o teu processo. Eu sou idôneo, sou deputado. Fui membro do Conselho de Estado. Se eu acusar a Procuradora-Geral, ninguém vai negar. Faltou este pensamento na Procuradora-Geral da República para mandar abrir um processo daquela natureza em relação ao Venâncio. Quais são as premissas para alguém ter um processo daquela natureza? Como é que uma pessoa que ainda não foi notificado, não foi ouvido, é constituído arguido? O mínimo que eu sei é que a pessoa tem de ser indiciado, sim senhor, tem de ser notificado, tem de ser ouvido e depois é que é arguido. O Venâncio já é arguido, mas ainda não foi ouvido. Então, aqui teve que se juntar a ele, ao Vitano, porque o Vitano já está preso. Entretanto, o processo do Vitano, antes do dia 7, já existia. Já estava a decorrer o processo, antes do dia 7. Vai-se provar que houve tentativa de golpe do Estado porque as pessoas foram à estátua. Nós vimos médicos a serem proibidos de manifestar. Saíram do Hospital Central e iram à estátua de Eduardo Mondlane. Na estátua de Eduardo Mondlane vive o Presidente da República. Há uma instituição soberana ali. Os polícias só não dispararam porque sabem que depois deles apanharem tosse, vão ter com os médicos. Mas a mesma sorte não tiveram os professores. O que é que estamos a fazer quando há um exame onde os resultados são desconfiados? O exame é nulo e repete-se o exame. Eu não sei porque é que vamos ter problemas aqui de perceber isto. Não há condições, não há premissas
para Frelimo, num momento de descontentamento desta natureza, ter que ultrapassar mais do que 130 deputados. Não há essas premissas. Ainda que a Frelimo fosse a ganhar, não podia ultrapassar 130 assentos na Assembleia da República, dado ao nível do descontentamento. Como é que a Frelimo vai ter 190 assentos? Vem de onde? Aqui, nos 60 assentos aqui, há problemas. A Frelimo não tem condições, dado o descontentamento que existe, de ficar com os números que tem nas assembleias provinciais. Para não discutir a questão dos próprios cabeças de lista. Estou a falar só dos números. Estas questões não é Venâncio sozinho que resolve. Portanto, perseguir, ameaçar, intimidar, eliminar Venâncio não vai resolver o problema. E depois tem que analisar que estas manifestações, eles emanciparam muitos políticos. Quer dizer, criaram políticos, emanciparam muita gente. Há gente que, acessivelmente, há 6 meses, se tu lhe perguntar sobre a política, ele dizia: a política não é comigo. Quer dizer, não tinha a dimensão, alguma inteligência política para atuar como político. Quer dizer, podia ter até o conhecimento sobre a política, mas para atuar como um político, não tinha. Mas agora, se formos a perceber do Rovuma ao Maputo, agora já temos muitos líderes. Agora que eu estou a vir para aqui, há um vídeo que está a circular daquele jovem que foi morto em Agóia a ser empurrado num chove. A população toda na cara, você vê. Aquele jovem vinha de serviço. Não estava na manifestação. Foi morto. Há um outro jovem que foi morto aqui, na Matola F. Aqui, do cinema. Aqui, na Matola F. Próximo da BIC. Estava a voltar de serviço. Foi morto. Esta criança de 3 anos, de 13, incluindo a mãe daquele miúdo que dizem que é marginal que roubava na beira. A mãe daquele, para ele a vida já não tem interesse, porque mataram o filho dele. Aquela confusão que houve última no 38mm em Chimoio. Pessoas dizem que foram se juntar porque a polícia queimou banca de um elemento de um partido da oposição. Como resultado, mais 4 pessoas foram mortas. Estamos a fazer o quê? Quanto descontentamento. Expande está onde para não dar aulas do dia 16 de junho de 1960? Porque a atuação não é diferente daquela que se viu em 1960 em Moeda. Não é diferente. Então temos que ter em mente. Depois você vai recrutar novas pessoas. O que eu estou a ouvir, a Rússia agora está a mobilizar os seus reservistas para ir à guerra. A Ucrânia também está a mobilizar os seus reservistas. Afinal, os reservistas têm valor. Prenderam Cingano, alegadamente porque eles têm informação de alguns reservistas das Forças de Defesa e Segurança, incluindo desmobilizados da RNAM, que disseram que sim, Cingano ligou para nós para ajudarmos a arranjar armas. Afinal, o reservista tem valor. Por que você mandou a reserva? Se ele pode ajudar, por que não chamar este que já está melhor treinado do que essas crianças que andam aqui que disparam de qualquer maneira? Porque, efetivamente, algumas balas foram mesmo de brincadeiras. Eu conheço mais de 6 pessoas que foram mortas dentro das suas próprias casas. Quando um polícia entra no bairro, depois chega, dispara contra a parede, está a fazer o quê? Quando um polícia diz, apaga um, que mensagem está a transmitir? Quando um polícia sobe numa ambulância, dispara dentro da ambulância, que mensagem é que está a transmitir? Quando o próprio manifestante também ataca a ambulância, depois de ferido, ele não precisa de socorro. Quem sabe, se calhar é por causa disso que não aparece nenhuma viatura ajudar aquele pobre miúdo que está sendo empurrado no chão.
Você andar a acompanhar alguém numa missão samaritana, à noite, chega num bar onde mais te conhece, a pessoa começa a tirar pedra. Quando, não, desculpa lá, é tu Muxanga, sim, pode ir. Todos precisam de ser Muxangas aqui para poderem circular. Então, para aquele que não é conhecido neste E aquele que não é conhecido neste país, como é que vai viver? Sério. Mas tudo isso, a responsabilidade é do Estado. Porque o Estado tem chefes de quarteirões. Em cada 10 casas tem seus representantes. Qual é o papel desses chefes de bloco? Qual é o papel desse chefe de quarteirão? Qual é o papel das outras estruturas? Portanto, as pessoas estão a ver os seus entes queridos mortos sem culpa, acabam se rebelando, estão-se a juntar às manifestações. Estão-se a juntar aos contra. E onde é que nós chegaremos? Quando houve a história, quando houve a história de um jovem pisar camisetes de um determinado partido de Homem, eu chamei a atenção. Aquela senhora que é presidente do município de Homem, falei com ela. Eu perguntei, o que é isto? Ontem, cara sem vergonha, aparece antes de ontem a dirigir uma cerimônia religiosa, a pedir Deus. Qual Deus? Qual Deus, senhora? Não é o tal Deus que te abençoou quando vocês andavam a roubar camisetas do MDM, andavam a pisar na rua. E agora está-se a rezar para que as bandeiras da Frelimo não sejam tratadas da mesma maneira. Quem trouxe esta coisa aqui de maltratar os símbolos dos partidos foi a Frelimo nas eleições autárquicas. É o MIN, esses áudios e vídeos existem. E a Procuradoria disse que instruiu o processo. Até hoje, não há nada. Vamos perseguir Venâncio. Perseguir Venâncio não resolve o problema. Em Venezuela estão a perseguir Baidó. Mas a revolução está aqui, está a continuar. O Venâncio há de vir no exílio, pode vir, pode não vir. Sabe, há coisas muito interessantes. O Venâncio nunca fez comícios para dizer às pessoas que devem ir à manifestação. Usou as redes sociais para convocar as pessoas à manifestação. E de onde está o Venâncio, consegue se comunicar com as pessoas para as pessoas irem à manifestação. Se está na mina, está no buraco, está na trincheira, ele consegue comunicar-se com as pessoas. O importante neste preciso momento, o presidente da República já disse que quer reúna com as pessoas que são possíveis. E juntos encontrem mecanismo de falar em confiança. Há de ser possível falar com Venâncio. E se for necessário, que o presidente vá lá onde está o Venâncio. Onde o Venâncio pode se sentir seguro. Ele não foi a Gorongosa. Não foi a Gorongosa. Em nome da paz. Que vá onde está o Venâncio. Onde o Venâncio vai se sentir seguro. Se é que a solução está com o Venâncio. E pronto, a partir daí, todos nós vamos desenhar um novo formato daquilo que nós perdemos no país. Agora, dizer que Chapo vai governar é perder tempo isso. Frelimo vai governar é perder tempo isso. Até isso é irritar os manifestantes. Porque as pessoas estão na rua por causa disso. Porque esse discurso andaram a fazer em 2023, quando nos arrancaram a mim, o município de Amatole, e arrancaram o município de Maputo ao Venâncio. Quando estavam a dizer isso, nós pensávamos que estavam a brincar. E provamos. Sabe, o gato não toma banho porque dizem que nesses anos o gato tentou tomar banho e apanhou água quente. E a partir daí nem água de chuva o gato aceita. Por isso, a manifestação tem razão de acontecer, porque depois do Conselho Constitucional declarar o que declarar, já não há recurso nenhum que vai se fazer. Agora, como fazer a manifestação? Esse é outro assunto. Exato. E todos nós aqui somos chamados. Mas a responsabilidade primária está com o Estado. Se a polícia tivesse se a comportar como se comportam as Forças Armadas, muita coisa poderia ter sido evitada. Eu não percebo como é que a polícia ficou sem proteger a migração. O quilômetro 4. Porque o quilômetro 4 foi assaltado no dia 7. Mas quem começa com a confusão é o homem da alfândega que baleia alguém no dia 6. Depois de queimarem a casa do diretor da migração, queimarem as viaturas da migração, arrombaram o armazém, esperavam o quê? E ainda continuaram a acumular viaturas lá no quilômetro quê? No quilômetro 4. Hoje aparecem com fatura, Venâncio tem que pagar 39 milhões. O homem da alfândega disse que perdeu 50 por dia. Dá 400 milhões. Agora quem vai pagar a diferença? Está claro aqui que o único culpado não é Venâncio. Então o Venâncio não tem que pagar nada.
O Venâncio não deve pagar nada daquele processo. Porque o Estado nem sabe calcular quanta coisa que foi estragada, incluindo sua coisa. O próprio presidente a falar, esqueceu que queimaram viaturas aqui no bairro de Machaquém. Naquela rua da Resistência. Era da Resistência ou de Foi Machaquém? no Conselho Municipal. No Sim, no comando do Conselho Municipal. Aqui, o presidente não sabe disso. Então, há muita coisa surpreendente que foi estragada. Não é Venâncio que estragou essas coisas. Há tanta gente que estragou e há tanta gente que deixou estragar. Como também há muita gente que não te quer aí. E são essas pessoas que atacam o projeto de mandar repetir eleições, porque dizem que o senhor, senão vai continuar a comer mais 2 anos. Então não te querem. Essas são da Frelimo. Exato, muito obrigado. E a oposição também diz que você não pode sair porque o senhor é que criou o problema. Tem que resolver o problema. O Chapo não vai governar. Então encontre solução. Exato, muito obrigado, Muxanga. Eu vou mesmo para o Mulungu. Mulungu, pode-se verificar aqui as manifestações, elas estão a ser recorrentes, estão a ser normalizadas nesse período em que estamos pós-eleitoral e também para garantir a continuidade do nosso país. Quais ações que devem ser desenvolvidas a fim de voltarmos à normalidade da situação que é ideal para o nosso país? Eu acho que nós estamos num momento sensível do nosso Estado. E esta sensibilidade requer uma outra sensibilidade. O governo tem que ser sensível para resolver isto. E esta sensibilidade deve fazer com que o governo seja aberto ao máximo e convocar todas as forças vivas que têm esta capacidade de ajudar-lhes a resolver esta situação. É verdade que o Presidente da República deu um passo importante, convidou os 4 candidatos, mas é preciso que este convite, ele de facto demonstre abertura, a priori, por parte do próprio governo. Porque nós já sabemos, todos nós, que existem processos na praça contra o Venâncio Mondlane. O povo, para ficar descansado, o povo que está a fazer essas manifestações, precisa ouvir que, de facto, aqueles processos não vão afetar a integridade física do próprio Venâncio Mondlane. Porque a conquista, em termos de imagem, que o Venâncio Mondlane atingiu já não pode ser ignorado. É preciso ter em conta. E, tendo em conta, é respeitar que esta figura precisa ou vir para cá, para Maputo, em segurança e tratar este processo todo seguro, ou o Presidente da República pode criar condições de se mover, ele e o grupo todo, para onde está o Venâncio Mondlane, ou o Venâncio Mondlane pode participar nesta reunião por via videoconferência. Então, estas são as opções que estão na mesa, porque uma opção contrária àquilo que é a vontade do próprio Venâncio Mondlane, o povo, os manifestantes vão assumir que também é uma vontade contrária à deles. E eles podem intensificar as manifestações. Então, para não se intensificar as manifestações, é preciso que haja sensibilidade, compreensão, ter um coração mais longo que este que o presidente apresenta neste momento. O mais longo, quando digo coração longo, significa que ele entender que este momento não é um momento de prepotência, não é um momento de exibição de força, é um momento de perceber-se que, de facto, tem que se ultrapassar isto que estamos a assistir. Não, mas há outra coisa, Mulungu. Alguém gravou um vídeo através de Guiné-Bissau a lançar farpas para o Venâncio. Segundo as quais o Venâncio vendeu, porque o Venâncio sei lá, se a moda pegar e o povo entender que Venâncio é isso, o povo vai tentar liderar-se sozinho. E aí, por exemplo, o Venâncio disse que hoje era só 15 minutos. Um vai dizer 15 minutos e vai dizer 1 hora, outro 2 horas, outro 3 horas, outro 4 horas. Ficamos sem liderança. Voltaremos a estar na situação em que estamos. Está-se a fazer barulho agora por causa dos insurgentes. Não podemos conversar porque não conhecemos a liderança. Então, é bom que ainda, entre aspas, que as pessoas acham que estão a duvidar do poder do Venâncio poder liderar, mas até este momento o Venâncio é o porta-voz destas manifestações. Ele é que diz, vamos fazer isto, as pessoas estão a fazer.
E ele diz que está a receber contribuições do povo. Significa que, efetivamente, o dono da manifestação é o povo. O povo é que está a ditar o caminho. E ele está a anunciar. Pela experiência que eu tenho, eu fui convidado com muita honra para a presidência para ser preso. Não ia aconselhar o Venâncio a vir para aqui. Porque o Venâncio há de ser chamado para um determinado hotel, não vai sair desse hotel. Dali há de ir direto para lá onde está o Nini. Muita gente já sabe onde é. A outra situação é que nós tivemos uma situação do presidente da Câmara ser atacado em Chibata, disseram que foi atacado por bandido. Para depois de irmos ao encontro dele, dizerem que não, viemos buscar a nossa arma, aquela arma que nos arrancaram no dia 25. Afinal, foram vocês que nos atacaram? Disseram sim. A ideia era trazer o presidente da Câmara para a Beira e da Beira ver se estudar a possibilidade de vir para Maputo. Não passamos a noite, na mesma madrugada. Por isso quero aproveitar a ocasião para chamar a atenção ao apóstolo Fole. Desculpa, não sei se é profeta, mas eu prefiro não lhe chamar de profeta. Porque esta coisa de profeta cria problema. Por exemplo, há muitos profetas mentirosos. Há um profeta que diz que os mambas iam perder, depois os mambas ganharam. Então, é forma mesmo de respeitar o apóstolo Fole. Não vou lhe tratar de profeta, não estou a desprezar. Mas prefiro te chamar apóstolo. Cuidado com as linhas com que estão a cozer a vossa conversa. Singulani ficou sujo por causa deste papel. Esse senhor da ISPO, Dr. Rosário, ficou sujo por causa deste papel. Chembeze ficou sujo por causa desse papel. Há um jovem cheque que andava aí no Conselho do Estado. Ficou sujo por causa desse papel. E coube a mim, como porta-voz da RENAM, dizer a eles com desprezo que eles estavam dispensados porque eles nos traíram. Eu estava a cumprir a missão do meu partido e filo bem, nem me arrependo por isso. Então, cuidado, apóstolo Fole, não cair na mesma situação em que caíram esses líderes Exato. religiosos, que eu acho que ficaria mal. Muito Portanto, o colega Mulungu está a dizer uma coisa muito interessante, que o presidente da República comece já a reunir com aqueles que estão disponíveis, desenhe o trajeto, contacte o Venâncio, se for necessário, tirem do nosso imposto dinheiro, vão para onde o Venâncio está, vão reunir com o Venâncio Exato, muito e obrigado. tragam-nos a resposta que é para avançar. Se fosse possível, ainda esta semana, porque próxima semana tem novas coisas. Exato, muito obrigado, Dr. Muxanga. Sim, Lungo, sim, é o seu espaço. Continuando, é preciso olhar com muita seriedade as próprias redes sociais. Hoje, pelo menos, o governo tem uma vantagem, que é de controlar o pensamento das pessoas e o seu sentimento a nível das redes sociais. Quando o Ministério Público levantou o processo e a possível indemnização, que é por volta de 34 milhões de meticais, alguém fez a conta e a conta era dividida em 50, ou seja, 50 dava 600 e tal mil pessoas que podiam tirar cada uma 50 meticais para poder pagar esta conta. Então os moçambicanos estavam a assumir, olha, vamos contribuir e vamos pagar ao Ministério Público, mas o Venâncio Mondlane não pode pisar aqui no nosso país, porque pode ser detido. Então as pessoas já começam a assumir de facto que quem está aqui a usar o outro é a população e não é de facto o Venâncio Mondlane que está a usar a população para estas manifestações, porque precisava-se de um pretexto e o pretexto foram as eleições, mas as causas elas foram acumuladas, como dizia o Dr. Samamad, desde o princípio da construção do nosso Estado, em 75, quando nós tivemos as divergências. E essa divergência, de facto, ela em parte é causada pelos acordos de Lusaka em 74, porque o governo português entrega o poder a Frelimo, enquanto existiam vários outros grupos que tinham outra ideologia.
Então, aí é onde nós começamos a perceber que, de facto, nós não saímos de um problema, mas começamos a construir um novo. E este novo é este que nos leva às manifestações hoje em dia. Então, cabe hoje em dia, e calhou, é mesmo com muita tristeza, calhou mesmo na presidência do presidente Nyusi, é a batata quente que ele tem na mão e, de facto, eu acho que é uma oportunidade que ele tem para, de facto, se despir da presidência, mas com um valor acrescido e demonstrando... É isso aí. Olha que o presidente Filipe Jacinto Nyusi, que durante 10 anos não construiu um legado visível, este pode ser o bolo no topo da cereja dele. Porque a confusão que existe neste momento está a ser colocada à prova a sua capacidade de liderança. E ele pode ter a possibilidade de resolver um problema histórico do nosso Estado e elevar o seu nome para um nível que nem ele tinha dimensão que conseguiria fazer em tão pouco tempo que tem para o fim do seu mandato. Este é um problema que o pode construir, pode de alguma forma apagar todas as máculas, se for bem resolvido. Mas os outros não querem isso. As máculas que o presidente Filipe Jacinto Nyusi já é rotulado podem ficar para trás, dependendo da forma como ele vai se sobrepor, que vai fazer salientar a sua capacidade de liderança para gerir este conflito. Resolução deste problema não quer dizer eles chegaram ao entendimento ou passar o poder para a oposição, mas quer dizer ele mediar este conflito para que todos os moçambicanos possam sentir que foi muito bem resolvido. Porque pode haver o caso de se retirar as eleições, a Frelimo voltar a ganhar nas eleições. Com transparência, sim. Com transparência. Sim. Então, o problema aqui não é dizer que a Frelimo tem que ir à oposição. O problema aqui é trazer uma solução sustentável em que todos nós moçambicanos possamos olhar e dizer estamos felizes pela forma como foi resolvido o problema. Exato. Muito obrigado. Mulungu, gostaria de terminar o... Eu acho que o Samuel acabou de terminar. E Jorge, esse espaço, estamos mesmo a passos galopantes no término do nosso programa. Gostaria que referenciasse qual é o nosso papel, o papel que nós devemos tomar como a comunidade moçambicana, como parte de cidadãos que deve contribuir com uma ideia, com soluções palpáveis para que esse problema de manifestações não pacíficas, atenção, porque estamos a dizer que a manifestação é um direito constitucional, mas está-se a verificar agora manifestações violentas, estas que têm vindo a decorrer, que ceifam vidas, que ceifam e têm-se pilhado bens de pessoas privadas, assim como bens públicos. Qual é o papel, nosso papel como cidadãos moçambicanos perante esta situação, ao fim de construirmos um Moçambique melhor, um Moçambique que nós todos queremos, um Moçambique que vai garantir a continuidade de próximas gerações? Certo. Eu gostaria de voltar um bocado para falar no que os colegas panelistas tocaram, que é no assunto de liderança. Porque nas soluções propostas, nos assuntos que nós tocamos, nós podemos notar na superfície, como numa análise mais profunda, que o que podia-se esperar do governo, que é um papel mais ativo na pacificação ou na tentativa de resolução do atual problema, é que não se verifica uma união por parte da liderança do próprio governo, porque nós estávamos a falar ou falou-se aqui do pronunciamento do presidente da República. Ele lá falou da situação socioeconômica do país, deixou o seu posicionamento quanto ao apelo à paz, mas também deu o seu convite para os líderes da oposição e o Daniel Chapo para sentarem e conversar, mas também diz-nos que devemos esperar pelos resultados, ou melhor, pelo órgão, exatamente, pelo órgão de soberania, Conselho Constitucional.
o que é que se pode esperar que eles vão conversar se estamos à espera que se valide ou que estamos à espera do posicionamento do Conselho Constitucional? Então, e onde nós temos a voz da polícia, a ação da polícia, a ação de alguns líderes partidários e o presidente da República, e todas essas vozes dos nossos líderes não convergem, dizem que querem que nós conversemos. O presidente apela ao diálogo. Em contrapartida, a polícia age com excesso no uso da sua força. Dizem que devemos ser pacíficos na nossa margem, nas nossas marchas. Mas quando há uma marcha pacífica por parte dos médicos e por parte dos professores, há lá represálias, há uso de força excessiva para... Se é dos professores que nós devemos aprender por uma boa representação da sociedade, uma marcha pacífica. E essa marcha pacífica é dissipada através do uso da força da polícia. Eu não consigo perceber porque é que vamos querer buscar soluções se todos nós aqui estamos a ver que eu não sei se são os interesses individuais que estão a sobrepor os interesses do bem-estar da sociedade, mas existe aqui uma clara falta de comunicação por parte da nossa liderança, porque imagina, quando nós temos uma situação onde alguém diz eu apelo ao diálogo e à paz, em contrapartida temos pessoas a serem presas, a serem julgadas. Que imagem que esse posicionamento vai transmitir à população? Porque nós esperamos para que haja uma confiança nas instituições e que as instituições competentes são capazes de resolver o atual problema. Tem que haver confiança. Essa confiança parte de uma comunicação clara dos objetivos, porque não vão me dizer que o posicionamento do Venâncio Mondlane, quando está a deixar as suas diretrizes para as manifestações, não são claras, porque o que se vê é que, pelo menos excluindo os infiltrados que têm danificado os bens públicos como privado, as ordens ou as diretrizes que ele deixa nas lives são obedecidas, porque são comunicadas de forma clara. Agora, como é que aparece num aparelho do Estado, num governo, opiniões diversas, sendo que nós podemos, entretanto, concluir que dentro desse seio não há uma conversa entre eles, no sentido de o nosso posicionamento é esse, caso nós nos encontremos, nós somos o governo. Vamos falar tanto da parte militar, tanto da parte da polícia, como da parte do secretariado. Todo mundo vai ter o mesmo posicionamento, que é, vamos falar sobre a paz, vamos trazer aqui, o nosso objetivo geral é conciliar e conversar. Como é que, se cada um apresenta um posicionamento, vamos falar de liderança? Porque o povo só vai seguir o que os líderes estão a dizer quando existe uma comunicação clara. Onde se diz queremos que a economia volte a funcionar como deve ser, o que é que nós estamos a dizer sobre a manifestação? Será que estamos a validar que a manifestação que está a ser feita, por exemplo, de forma pacífica, o que os manifestantes estão a exigir é algo legítimo? Quando alguém diz vamos retomar as atividades sem antes comunicar o que quer dizer isso? Não, mas há um ponto de ordem também, caro colega. É assim, o Estado e as instituições têm o seu papel, Exato. que é garantir a normalidade do funcionamento do Estado, instituições. Sim. E essas instituições, como dissemos, é liderado pelo Presidente da República. Então, o Presidente da República nenhuma vez há de aparecer a dizer que as instituições têm que parar porque há manifestação. Não vai. Porque o papel do Presidente da República é garantir que a Constituição seja posta em prática. Sim. E a Constituição regula as demais normas que existem no Estado. E essas normas ordinárias são essas que criam as instituições, e as instituições tutelam serviços para garantir a fluidez do próprio Estado.
Não. Exato. E é preciso entendermos que aqui há uma guerra ideológica, do ponto de vista político. Né? Aí é uma guerra ideológica. Uma ideologia do Estado, que é garantir o funcionamento normal do Estado, e outra ideologia que quer combater um princípio que acha incoerente dentro do Estado. Então, aqui é uma confrontação, é uma guerra de confrontação. Quem mobiliza mais? Você, que não tutela, que não lidera os processos do Estado, que está a dizer vamos paralisar, ou eu, que lidero e tenho a responsabilidade. Tenho o monopólio do uso da força e direito de matar. Mas Exato. Então, logo, é perceptível esta narrativa do chefe do Estado. sim, Porque sim. ele não foi nomeado, não foi eleito chefe do Estado para parar as coisas. Foi eleito para garantir a fluidez, até porque ele lidera as políticas públicas. É o garante. É o garante da Constituição e tutela todas as políticas públicas. Certo. Então ele tem que fazer isso. É o papel dele dizer que vamos trabalhar amanhã. Exato. Mas desculpa, eu acho que a justiça Eu acho que eleitoral. depois deste ponto podemos ir às considerações finais, Sim, sim. porque já estamos sem tempo. A justiça eleitoral pode evitar tanto manifestações pacíficas como manifestações violentas. Eu acredito que parte das pessoas estão a bater panelas. Sabem que os seus vizinhos têm um problema de tensão. E sabem que não estão a fazer bem para os seus vizinhos. Mas já acham que, ao fazer panelaços, estão a tentar lutar por um bem maior do que cuidar da vida dos seus vizinhos. Nós somos proibidos de fazer manifestação próximo dos hospitais. Mas os médicos começaram a fazer manifestação a partir do próprio quê? Do hospital, das medicinas. Hoje no Guru e também, aliás, num distrito da província. Por quê? de Zambésia. Porque estão a lutar por um bem maior. Até esqueceram as premissas. Que são os próprios médicos dizem que não se pode tocar vuvuzela próximo do hospital, não se pode tocar buzina. Porque estão a lutar por um bem maior. As pessoas que fizeram fraude conversam conosco, assumem que fizeram. Estavam a cumprir um mandato de um determinado partido que está no poder, chamado Frelimo, cujo presidente é Felipe Jacinto Nunes. O secretário do Estado, o secretário-geral é o Chapo. Então ele fez justiça para o seu próprio bolso. Portanto, melhor coisa aqui para trazer o país onde o Guebuza deixou é mandar anular as eleições. É verdade que ele não tem esse poder, tendo em conta que as questões estão Mas pode no influenciar, Conselho Constitucional, fazer, mas na qualidade do chefe do Estado. É por causa disso que nos outros mundos as eleições gerais, as eleições legislativas não são misturadas com as presidenciais. Que é para não dissolver o poder do presidente da República. Porque há quem acha que ele está a fazer justiça em causa própria. Mas se ele tivesse sido eleito numa outra eleição, facilmente ele dizia: o governo fez mal isto. O caminho da paz foi abandonado no dia 9 de outubro. Em vez de ser dia de festa, alegria, exame do governo pelo povo moçambicano, foi o dia de envenenamento do tempero que se meteu na comida. O tempero foi distribuído em todas as panelas. Não há caril nenhum que serva aqui. E depois, como é guisado, tipo arroz fogado, o próprio arroz também foi misturado. Nada se come aqui. Nem o resultado das presidenciais, nem o resultado das legislativas, nem o resultado das assembleias provinciais. Não temos nada. Os juízes dos tribunais foram buscar uma premissa que não há na lei. Falam de impugnação prévia, não houve impugnação na mesa. Olha, esta questão de impugnação prévia não está na lei das eleições gerais. E nós chamamos a atenção a isso. Nós tivemos uma reunião, eu até neste programa andei a falar muito aqui. E disseram que iam resolver através do aviso. Os recursos todos recusados nos tribunais de distrito foi exatamente porque não fizeram impugnação prévia. Mas a impugnação prévia não é a condição. O que a lei diz é que desde que o assunto
seja comunicado ao tribunal nas próximas 24 horas. Significa que a votação terminou hoje, às 18 horas. Há uma situação qualquer que vai acontecendo. E você consegue dar conhecimento ao tribunal até 18 horas daquele próximo dia. Esse assunto o tribunal tem que conhecer. Os tribunais recusaram isso. Você hoje não está em condições de ir tirar. Eu sei que o Chapo tem 300 mil votos a mais aqui na província de Maputo, porque as pessoas me disseram quantos votos cada mesa tinha que meter, o mínimo. Está a ouvir bem? E feitas as contas, são 325 mil votos. Mas o Chapo agora não há de aceitar que se vá tirar os 325 mil votos que estão a mais na candidatura dele. Que a Frelimo também não vai aceitar que se tire os 25 mil votos. E depois de você tirar, como é que você distribui esses votos? Tendo em conta que estão na urna. Porque não podem ser deitados fora. Você não vai chegar ali, tirar, deitar fora. Então, todo este produto está envenenado. Vamos deitar fora. Exato. O presidente da República fala de 200 milhões, o custo das eleições. Ainda que as eleições custassem 500 milhões ou 1 bilhão, vale a pena fazer essa dívida e repetirmos eleições do que matarem pessoas. Exato. Muito Porque as obrigado. pessoas não têm valor. Desculpa, quero terminar mesmo. Nós só vamos entender isto no dia que for esmagado filho de um alto dirigente. E vai ficar feio. Porque foi assim, para haver conversações de paz, aceitar-se que a Renamo é uma questão séria. Tiveram que morrer filhos de alguns dirigentes aqui, que não posso revelar o nome. Queremos voltar à mesma experiência? No dia que se esmagar filho de um alto dirigente, você vai ver que as coisas vão mudar. Precisamos disso. Esses reservistas que dizem que o Venâncio andou a convidar, são reservistas de quê? Venâncio alguma vez já teve exército? Não são reservistas da própria Frelimo? Não conhecem a Frelimo essas pessoas? O presidente até diz, até a mim também me ameaçaram. Quem é o Muxanga que conhece a entrada da Ponte? Você conhece a entrada da Ponte Vermelha, você? Hein? Conhece a piscina da Ponte Vermelha para chegar a ameaçar o presidente da República? A ser verdade que há pessoas que ameaçam o presidente da República, ameaçam o presidente do Conselho Constitucional, ameaçam... São pessoas que conhecem melhor o regime. Já estiveram lá. Conhecem e sabem de onde é que pode entrar. Por isso que o governo está preocupado. Estamos a fazer o quê? Por que não chamar a eles, juntarem-se a nós e encontrarmos uma solução pacífica? Exato, muito obrigado, Dr. Muxanga. Eu vou mesmo para Cissa Mamate para as últimas considerações, depois termino com os Jorge. eu queria tirar a palavra. salientar, vi hoje um vídeo que está a circular de um grupo de jovens influencers digitais que fazem um apelo aos outros jovens moçambicanos a pedir que ao se manifestarem façam com zelo no sentido de proteger aquilo que é o nosso patrimônio comum, que são os bens públicos e os patrimônios privados de outras pessoas. Eu quero primeiro elogiar essa iniciativa. Os jovens estão a mostrar que estão conscientes naquilo que estão a fazer e querem passar essa consciência para os outros jovens. Eu penso que a manifestação, sendo um direito constitucional, que ninguém tem a autoridade de proibir a manifestação, devemos fazê-lo seguindo o conselho daqueles nossos irmãos e concidadãos que procuram passar-nos uma mensagem positiva. Vamos manifestar, mas não vamos atacar bens públicos, bens privados. Vamos manifestar, mas não criemos barricadas e nem criemos portagens arbitrárias, porque isto vai destruir aquilo que é a causa que os jovens procuram atingir ou que procuram transmitir. Há uma causa nessas manifestações e esta causa deve ser preservada, e a forma de preservar é evitar atacar bens públicos, bens privados. As instituições
os edifícios públicos que são atacados, os bens públicos que são atacados, são fruto dos nossos impostos e devem ser protegidos. Os bens privados que nós atacamos é fruto do suor e de luta de um irmão igual, que o faz ou que o fez durante muito tempo. Quando nós atacamos e destruímos, nós estamos a empobrecer esse irmão, mas também estamos a empobrecer os outros irmãos que dependem dele como trabalhadores e que têm suas famílias. Se fazemos isto, então estamos a atacar também a nossa própria luta. Exato. Então, eu quero passar essa mensagem, complementar essa mensagem que esses jovens outros trazem. Mas também quero aproveitar esse espaço para dizer ao Presidente da República, se puder receber essa mensagem, que está no caminho de certo. Nós, moçambicanos, do bem, nos identificamos com este passo importante que deste como líder deste país. O Presidente da República de Moçambique é Filipe Jacinto Nyusi. E este que foi eleito, é este que lidera os processos dentro do nosso país, é este que tem a legitimidade de convocar os moçambicanos para refletirem sobre o país. Se existirem alguns a virem contra o seu posicionamento, esses querem até atacar-te pessoalmente. São esses que querem te combater. Estamos a combater O caminho secretamente. certo é este que o Presidente agora está a seguir. Aqueles que não aderir claramente já estarão a mostrar que são adversos ou têm outros interesses. Mas até agora o senhor está muito certo. E nós, moçambicanos, estamos aqui para lhe apoiar até onde pudermos. Nós estamos contra o seu partido. Eu, pessoalmente, não estou contra o Partido Frelimo, mas, e acredito que muitos moçambicanos não estão contra o Partido Frelimo, mas estão contra uma ideologia que foi implantada que exclui grande parte dos moçambicanos e que muitas das vezes é praticada por pessoas que infiltraram-se no próprio partido e que definitivamente estão a destruir a imagem do próprio partido. Daí que o partido tem que entender, ontem eram jovens, eram pessoas de outros partidos que se sentiam mal ao caminhar pela estrada, porque eram combatidos. Mas hoje são as pessoas que não querem se identificar nem como membro do Partido Frelimo, mesmo sendo. Por quê? Porque já se tornou um perigo ser da Frelimo neste país. Exato, muito E obrigado. se existe uma forma que o senhor tem para sair melhor isto, é salvar a honra do partido e manter o legado, porque neste momento está em marcha a destruição do legado até do próprio Partido Frelimo, das figuras históricas que o Partido Frelimo tem dentro da sua galeria, está em marcha neste momento. E quem pode salvar a honra deste legado que foi construído durante esse tempo todo é o Presidente Filipe Jacinto Nyusi. Exato, muito obrigado, Samamat. Vou para o Mulungu, últimas considerações para fechar o nosso programa. Bem, em jeito de considerações finais, dando uma espécie de continuidade àquilo que Samamat dizia, olha, nós crescemos e conhecemos as reservas morais do nosso Estado e boa parte dessas reservas morais são exatamente membros séniores do Partido Frelimo. E não gostávamos que essas reservas morais fossem diluídas por conta deste fenômeno que estamos nós todos mergulhados e porque se exige muito dentro deste fenômeno um certo posicionamento. Este posicionamento ele podia ser sustentado sob os comandos dessas reservas morais, mas o que nós percebemos é que há grupos ou há indivíduos dentro do próprio Partido Frelimo que aparecem a, de facto, diminuir aquilo que é a objeção dessas manifestações. E isto é o que cria mais raiva às pessoas e as pessoas vão intensificando as marchas. Eu ouvi com muita tristeza alguém dizia que em Inhambane houve uma festividade, está tudo normal e não parece que o país está desestabilizado neste momento. Ou seja, quando alguém comenta ou faz um comentário nesses termos, está a diminuir aquilo que é
a força dos manifestantes, aquilo que é o seu objetivo, em jeito de comparação. Está a mentir essa pessoa, porque eu tenho outro vídeo gravado no mesmo sítio. Ele só diz isso porque lhe deixaram cantar. Não percebeu porque estão-lhe a respeitar. Mas o próprio presidente do município, quando quis intervir, o dono da festa, não foi deixado falar. Sim. Então, isso é cobardia. Exato. Então, são essas pessoas que neste momento o próprio Partido Frelimo devia ter muita atenção com elas. As pessoas que tentam transparecer que está tudo bem, enquanto que não está. Porque neste momento nós precisávamos de pessoas, principalmente as figuras sonantes, que nos habituaram a intervir, a falarem de facto das manifestações, como elas estão a decorrer e como é que podemos sair disto tudo aqui. E também queria, de facto, aqui apelar à polícia para, de facto, conseguir ser polícia, porque estamos a trilhar um caminho em que, no seu término, a polícia vai precisar daquilo que nós todos conhecemos como reintegração social. E a polícia não tem necessidade de ter aqui uma reintegração social, porque a polícia tem demonstrado que está tão longe daquilo que é o seu objetivo perante a comunidade, quando demonstra essas ações que tem feito perante os manifestantes. E os manifestantes também recebem alguma culpa, e são esses ditos infiltrados que também têm identificado certos polícias e vão lhes buscar nas suas residências, queimam as suas residências. Olha, uma casa, um lar, a pessoa construi um sonho que está lá. O chefe de família ou o filho daquela família pode ser polícia, mas o resto que estão lá não são polícia. Então, essas pessoas não podem, de facto, ser atrelados a estes atos macabros ou assistir ao seu familiar ou ao seu chefe de família a morrer perante os seus olhos por causa de questões mal interpretadas por um determinado grupo. Exato. É preciso que nós todos saibamos ser, numa primeira fase, cidadãos, a polícia também saiba ser polícia, para que não incorramos risco, conforme dizia o antigo primeiro-ministro, que queria uma reintegração social. Nós, a reintegração social, sabemos que é necessária para quem passou de uma cadeia ou para quem passou de um processo de reabilitação. Então, devido a vários contornos, questões de discriminação, esse indivíduo precisa de um processo de reintegração. Exato. Então, os polícias não precisam também passar por este processo, porque podem, de facto, corrigir algumas coisas ainda neste processo de manifestação. Exato. Muito obrigado, Mulungu. Jorge, por favor, últimas considerações. Certo. Em jeito de últimas considerações, eu gostaria de deixar aqui ou reforçar o apelo a manifestações pacíficas, mas também evidenciar que, embora estejamos a dar uma luz ou voz a muitos atos violentos e feios por parte da polícia, tanto por parte dos manifestantes, existem atos tanto por parte da polícia, tanto por parte dos manifestantes, que são de se louvar e de se multiplicar, porque, por exemplo, quando existem situações que alguns vídeos que circulam onde os líderes da polícia conversam com os manifestantes, para eles conduzirem a sua marcha de forma pacífica e ou não infringirem ao exercer o seu direito, não infringirem o direito dos outros. Esse é um posicionamento que nós esperamos da polícia, é um posicionamento que nós esperamos de nós como povo quando estivermos a manifestar, que é organizarmos-nos de forma a legitimizar a nossa ação, porque o que acontece é, durante a manifestação, quando há vandalização, quando há mortes, nós estamos a mostrar que dentro de nós não existe concordância, não existe união. Então, eu apelo a uma manifestação pacífica, mas também a multiplicação dos atos de boa-fé por parte da polícia, tanto por parte dos nossos dirigentes, porque não vamos a lado nenhum se uns apelarem pela paz enquanto estão a agir de má fé. Exato. Exato, muito obrigado a todos os painelistas que fizeram aqui no nosso programa e pelas contribuições que deixaram ficar. Afinal de contas, o objetivo é o nosso bem-estar e da nação moçambicana. Caro telespectador, nós agradecemos também assim a sua audiência até este momento e com promessas de voltar na próxima semana à mesma hora. Ficamos por aqui e ainda reforçamos o compromisso com a paz e o bem-estar do nosso país. E, portanto, como jeito de fecho, fique bem até a próxima.
próxima semana.